Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. No Grande BH em Pauta desta semana, nosso tema tem sido o vandalismo desde segunda-feira. Hoje vamos falar sobre a conservação do patrimônio histórico, principalmente com a chegada do Carnaval nas cidades onde a festa popular é bastante tradicional. Nós conversamos agora com Renato César de Souza, que é diretor de Conservação e Restauração do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Bom dia, Renato. Bom dia. Renato, quando você começa a acompanhar as notícias do Carnaval chegando, isso preocupa o IEFA de alguma forma quando vocês pensam em todo o patrimônio que está disponível para os turistas, patrimônio histórico, né, nas cidades aqui do interior de Minas? Bom, antes de mais nada, a gente sempre pensa que o desejável é um carnaval saudável, sem excessos, né? E que possa resguardar o nosso patrimônio, mas com um bom divertimento, que é a característica das nossas cidades. Mas não resta dúvida que a nossa preocupação relativa ao patrimônio é grande, aumenta nessas épocas de grande concentração de pessoas, né, de veículos, nos nossos núcleos históricos, né? Uhum. E, sendo assim, a gente já emitiu uma série de recomendações, isso é uma praxe aqui da nossa área de ação preventiva, recomendando que os conselhos municipais de cultura, as prefeituras, tomem alguns cuidados especiais nessa ocasião, né? Uhum. Agora, que cuidados são esses, Renato, que vocês orientam as prefeituras aí, especialmente as prefeituras que lidam com grandes patrimônios históricos? Na verdade, não existem situações iguais, né? Existem situações parecidas. Digamos que um bloco vai se concentrar próximo a uma igreja, que tem um tombamento histórico, tem uma importância histórica, um bem cultural, né, ali nos 3 dias de folia, etc. Então, as recomendações vão desde, em alguns casos, né, pela proximidade, o uso de tapumes, que devem ser removidos logo após o evento, né, a existência de banheiros químicos suficientes em área afastada do bem, né, para que não haja vandalismo, a orientação, né, do trajeto quando há grandes carros passando perto da rede elétrica ou causando trepidação excessiva junto aos bens, né, culturais, enfim, a presença de policiamento ostensivo, né, cuidado na utilização de materiais inflamáveis, né, como botijão de gás, fogos de artifício, evitar que os foliões acionem serpentinas, confetes, balões, né, junto à rede elétrica, enfim. São recomendações genéricas, né, mas que têm que ser analisadas com um olhar assim, como é que é o meu centro histórico, onde é que eu vou concentrar as pessoas, né, onde é que vai passar o trajeto, enfim. Cada um vai se posicionar de acordo com aquele perfil, né, mais adequado para o seu centro histórico. Renato, e o IEFA mantém pessoas ali capacitadas para perceber se alguma comemoração tende a caminhar aí para uma situação perigosa, no sentido de alertar ou até de impedir danos, como, por exemplo, aconteceu no ano passado no Carnaval, em que foliões danificaram em Ouro Preto o monumento? Olha, na verdade, nós temos as grandes concentrações maiores, né, Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei, possuem um tombamento federal, né, ou seja, pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, IFAM, Histórico e Artístico, IFAM. Nesses núcleos maiores, a presença do policiamento ostensivo tende a ser maior, né, e constante, né? Agora, e nesses casos específicos que você citou, do vandalismo em Mariana, em Ouro Preto, aconteceram exatamente nesses núcleos que têm essa visibilidade maior e que têm a necessidade de um policiamento mais ostensivo. Mas nós temos os pequenos também, né? Os núcleos pequenos que nessa época se transformam em grandes concentrações, né? Eu diria até que nesses casos talvez o risco seja um pouco maior, né? Porque não há esse pessoal do IEFA avançado, esses postos avançados. O que a gente conta é com alguns colaboradores nos municípios, os conselhos municipais de cultura, as promotorias, né, que
nos alertam para algumas situações de risco, como montagem de palco em lugar indevido, um evento que vai concentrar muita gente, né? E a gente então aciona previamente os municípios para que eles nos informem, dizendo onde vão situar um palco, uns banheiros, etc. E em alguns casos até nós sugerimos alguns remanejamentos para uma área um pouco menos adensada do centro histórico, né, que possa receber o evento sem grandes transtornos. Mas, Renato, eu fico imaginando se o IEFA, você e outros especialistas, se pudessem, né, nós sabemos que isso é algo muito difícil, evitariam um aglomerado tão grande, tão intenso de pessoas, como acontece nos carnavais, nessas cidades que têm tantas obras e tantos prédios tombados? Um exemplo disso, eu vou pegar o caso de Ouro Preto, né, que conseguiu há alguns anos descentralizar a grande aglomeração do carnaval para próximo do centro de convenções, onde realmente os eventos que duram o dia inteiro, né, e que tendem a incomodar muitas pessoas da cidade, não incomodar só com questão de barulho, mas o próprio dia a dia das pessoas, né, que se transforma completamente. É possível, a meu ver, sempre remanejar para uma área um pouco mais menos adensada, né, e que possa receber um estacionamento, banheiros, etc., com mais conforto, inclusive, para os foliões. Realmente é uma preocupação. Agora, evitar o carnaval impedir seria impossível, né? Cultural, faz parte da nossa tradição, né? Como eu iniciei minha fala, o que a gente espera é que essa tradição permaneça sem muita descaracterização, inclusive, né? Porque a tendência digamos assim, a mudar o enfoque do carnaval, do samba pro funk ou qualquer coisa assim, é também uma perda cultural importante, né, para nós. Com certeza. Né? Então vamos ficar na torcida para que os foliões apareçam, se divirtam, mas não levem embora para casa pedacinhos, né, que eles encontrem pelo caminho ou que eles gerem esses pedacinhos. Só um bom divertimento, não deixa aquele rastro de destruição, né? Nós conversamos aqui com Renato César de Souza, que é diretor de Conservação e Restauração do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Bom dia, Renato. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você.